Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com o capítulo 4, Mishnah 19. O Rabi Yanai diz: não está ao nosso alcance entender ou explicar o sossego dos iníquos nem o sofrimento dos justos. Um dos problemas mais difíceis e impenetráveis com os quais as mentes pensantes e reflexivas têm se deparado e continuam a lutar para entender é este: se existe uma deidade boa e justa, onipotente e infinitamente boa, então como podem a maldade e a injustiça florescer enquanto as causas nobres da virtude e da caridade lutam desesperadamente para sobreviver? Porque existe iníquos que prosperam e virtuosos que sofrem. Segundo Rabi Yanai, a resposta se encontra fora do nosso alcance. Este ditado sucede à Mishnah anterior com muita propriedade, pois, se existe um lugar onde a razão se mostra deficitária e o intelecto é obrigado a reconhecer sua inutilidade, é no da Teodiceia, Justiça Divina, assunto intricado e que resiste a toda e qualquer análise lógica. Pode haver melhor ilustração de que não devemos nos fiar apenas em nosso entendimento? Embora a resposta final e completa permaneça fora do nosso alcance, os nossos sábios e estudiosos sugeriram alguns princípios que podem estar por trás de destinos aparentemente injustos e fortunas imerecidas. Moisés diz: rogo-te, se de fato achei graça aos teus olhos, faze-me, rogo, conhecer teus caminhos, para que possa compreender-te. E o Talmud interpreta esta passagem como: ó Rei do Universo, por que as coisas vão bem para alguns justos e mal para outros? Por que alguns iníquos têm boa fortuna e outros má? Com a frase reescrita desta forma, o problema se torna mais complexo. Não podemos sequer sustentar a tese de que vivemos num mundo de ilusões e enganos, no qual os iníquos sempre prosperam e os virtuosos sempre sofrem. Tal regra não é sustentável. Na continuação do diálogo, Moisés diz: mostra-me, rogo, a tua glória. Isso está de acordo com a interpretação do Talmud. Se a fortuna parece sorrir ou não para as pessoas, de modo totalmente aleatório, não conseguimos ver nada de glorioso acerca de um soberano supremo que aparentemente permite ou sanciona isso. Finalmente, o Todo-Poderoso lhe disse: verás minhas costas, mas minha face não será vista. As costas representam o passado, o rosto, o presente. O Talmud postula ainda mais uma resposta específica que Moisés teria recebido. Se o pai de um homem justo for ou tiver sido justo, ele viverá bem, se não, sofrerá desventura. Do mesmo modo, se o pai de um malvado tiver sido virtuoso, o filho será favorecido com boa fortuna, se não, passará por dificuldades. Neste caso, o destino material de uma pessoa dependeria da história paterna, de seu passado, que é passível de ser averiguado. Mas o próprio Talmud decide que este princípio não se sustenta, pois o judaísmo ensina como regra que os filhos não serão castigados pelos crimes dos pais. E o Rabi Meir afirma que a dúvida de Moisés, gerada por seu afã de conhecer o Criador, permanece sem resposta. A réplica do Todo-Poderoso significa que você não pode saber os motivos para a boa ou má sorte de alguém, pois, como ser humano, só lhe é dado conhecer o passado e não o futuro, o que torna a sua visão limitada. Como julgar, então, se o Eterno trata a alguém com justiça? Se for possível, com o nosso espírito humano, nos situarmos diante da luz da eternidade, livres da nossa cegueira e das limitações da vida terrena, para penetrar na presença da verdade, daríamos-nos conta de quão justa foi a nossa sorte sobre a face da terra,
pois poderíamos descobrir as causas dos eventos mais paradoxais da nossa vida. O Natsif encontra a confirmação desta ideia no Talmud, numa declaração do Rabi Aha ben Haniná. Bem diferente deste mundo é o mundo vindouro. Neste mundo, dizemos, pelas boas notícias, a benção a Tov ve'ametiv. Bendito sejas tu, ó Eterno, que és bom e fazes o bem. E sobre as más novas, Baruch Dayan Haemet. Bendito sejas, juiz da verdade. No mundo vindouro, a bênção a Tov ve'ametiv será usada sempre. Neste mundo terreno, às vezes, quando um acontecimento tem lugar, se o colocarmos em perspectiva, podemos nos dar conta de que as coisas aconteceram para o bem. O Todo-Poderoso foi realmente um Atov ve'ametiv, um soberano benevolente. Mas, no começo, quando as coisas estão incomodando e machucando, as nossas mentes finitas não conseguem detectar nada de bom nelas. O melhor que podemos fazer então é manter a fé em Deus e aceitar o que está acontecendo. Deve ser justo e equitativo. Ele é o juiz da verdade absoluta. No mais além, passado, presente e futuro podem ser todos conhecidos. Todas as relações complicadas e fatores ocultos podem ser vistos e assim reconheceremos que ele é Atov ve'ametiv. Mas vejamos o problema novamente. Perguntamos por que algumas boas pessoas sofrem e algumas más prosperam. Então, estamos assumindo que sabemos quem é realmente iníquo e quem é justo. Isto implica em duas categorias exatas, definidas e imutáveis de seres humanos, o bom e o mal, e que uma vez que a pessoa tenha sido designada justa, não deveria ser castigada por nenhum motivo, enquanto a malvada não deveria ser premiada em hipótese alguma. Isso significa que sabemos o que é prosperidade e o que é aflição, e que uma é sempre boa e a outra é sempre má. Todas estas suposições, diz Dom Isaac Abravanel, podem ser questionadas. Como sabemos quem é justo, um homem poderia apresentar uma bela barba e orar com grande devoção, enrolada em seu talit, e ser extremamente rigoroso com os seus empregados e exigir dos seus inquilinos aluguéis exorbitantes. Nós só veríamos a sua religiosidade manifesta e, quando os céus apresentassem a conta, poderíamos bradar ao Eterno: não é justo? Outra pessoa pode parecer não ser nada religiosa, ainda que participe de alguns atos heróicos de bondade, pelos quais é recompensado com sua atual fortuna. Por outro lado, acaso podemos julgar realmente se estas pessoas são felizes ou não? O indivíduo pode ter um carro magnífico e uma casa de campo e ser infeliz e aflito, justamente devido a esta riqueza e aos efeitos dela sobre os seus filhos. Já certos trabalhadores que mal ganham o suficiente para sobreviver podem levar uma vida feliz e ver seus filhos crescerem fortes e de caráter. Este pode ser o sentido de não está ao nosso alcance entender ou explicar o sossego dos maus, nem o sofrimento dos justos, nem saber se ele é verdadeiramente malvado ou infeliz, e o mesmo se aplica ao justo que sofre desventuras. O Talmud indica que este assunto é demasiado complexo para ser explicado com respostas simples e categóricas e finalmente apresenta a resposta que Moisés recebeu. Uma pessoa justa para quem tudo vai bem é alguém inteiramente virtuoso. Uma pessoa justa que sofre infortúnios não é totalmente virtuosa. Um homem malvado, a quem o destino trata bem, não é completamente malvado. O homem malvado a quem ocorrem desgraças é totalmente mau. A concepção do Midrash é similar. O Todo-Poderoso é exigente com injustos e lhes cobra neste mundo as poucas más ações que cometeram. Assim ele pode proporcionar uma tranquilidade abundante e garantir-lhes uma boa recompensa no mais além. Ao malvado,
ele outorga tranquilidade e recompensa neste mundo, pelas poucas boas ações que tenha realizado, para dar uma punição no mais além. Certamente é melhor se desfazer dos seus pecados nesta vida passageira para desfrutar de uma ininterrupta felicidade no eterno mundo espiritual. Mas, será o destino do malvado realmente justo? É justo pagar-lhe com os prazeres e benefícios ilusórios deste mundo por mitzvot que poderiam recompensá-lo de verdade no reino espiritual? A resposta depende da escolha individual. Cada ser humano é tratado segundo a sua natureza e o seu real desejo interior. Quando o Todo-Poderoso se aproxima do homem justo, liquidando as suas dívidas mediante o pagamento dos seus poucos delitos, a alma, o eu interior, responde firmemente que está disposta a pagar com o que é melhor para ela. Seus bens deste mundo, o homem justo compreende que é preferível ter menos neste mundo e mais no mundo vindouro. Ele pode viver sem um automóvel e um clube campestre, luxo ou uma residência majestosa, e sabendo que Deus é justo em todos os seus caminhos, aceita a adversidade com bom ânimo como parte de um plano preciso traçado pelo Eterno para saldar as suas dívidas. Assim, não se preocupa com a ausência de recompensas por sua virtude e mérito, pois sabe que elas o aguardam em outra dimensão da existência, onde o eu espiritual vive assim que abandona seu correspondente físico, o corpo. Já para o malvado, as promessas de glória espiritual representam muito pouco, já que serão obtidas no inconcebível mais além, acerca do qual ele tem sérias dúvidas. O dólar e seu poder, os bens materiais e os prazeres que gratificam o seu ego nesta vida, que ele conhece, são para ele as verdadeiras recompensas. Se lhe sugeríssemos que está autorizado a receber pagamento por certas boas ações suas, não há dúvida a respeito do tipo de recompensas que pretenderia. Portanto, será tão injusto ou estranho encontrar o malvado se revolvendo em sua boa fortuna e o virtuoso acossado pelas privações nesta vida terrena? Aparentemente, a nossa tradição conhece outros fatores que podem influir no destino de uma pessoa. Feliz e afortunado é o homem para quem seus pais procuraram mérito, diz o Talmud, já que, como acrescenta em seguida, afortunados são os justos que só possuem méritos próprios, mas também dotam seus filhos deles. Corrigindo, não só possuem méritos próprios, mas também dotam seus filhos deles. E até podem estar desfrutando de prosperidade por pertencerem a uma linhagem de antepassados notáveis. Neste sentido, certo estudioso interpreta de modo um tanto forçado o seguinte versículo. O significado usual é: porque um cão vivo está em melhor situação do que um leão morto? Mas ele infere, e isto se adapta perfeitamente ao texto hebraico, porque um cão vivo é afortunado por causa de um leão morto? Se uma pessoa lhe parece mesquinha, desprezível, um autêntico cão desfrutando de boa fortuna, essa pode provir dos méritos do seu falecido pai, que era realmente um leão em sua dignidade celestial. Seria apropriado neste ponto destacar como o comentário Sefer Mussar entende esta Mishnah. Em nosso nível de experiência, não temos nem a tranquilidade nem a bem-aventurança que o malvado goza neste mundo, nem as aflições de que padece o justo como símbolo do amor do céu para aumentar a sua recompensa no mundo vindouro. Em outras palavras, se você foi abençoado com boa fortuna e felicidade, não creia que é malvado e, portanto, está recebendo todas as suas recompensas neste mundo. Do mesmo modo, se estiver sofrendo, isto não é um sinal de que você seja mais virtuoso do que os outros e está sendo castigado neste mundo. Não tenha por certo que você é malvado e que toda a esperança está perdida.
Não creia que é infinitamente justo e, portanto, não precisa fazer boas ações. Em nosso tempo, não experimentamos nem grandes deleites nem grandes tribulações. Estamos a meio caminho e devemos continuar nos esforçando para nos enriquecer com mais Torá e boas ações. Podemos ainda interpretar de outra maneira. Não está ao alcance da nossa capacidade suportar o bem-estar tranquilo do malvado ou as aflições dos justos. Provavelmente não resistiríamos às tentações da boa fortuna e do luxo extremo que tornam tantas pessoas iníquas. Nem aceitaríamos com equanimidade as excessivas aflições que alguns dos nossos grandes sábios e estudiosos suportaram, como Jó, por exemplo. Somos pessoas simples e de baixa estatura espiritual. Podemos nos sair melhor num clima de vida moderado, com alegrias e problemas moderados. Grande aflição, sofrimento intenso ou fardos insuportáveis podem fazer a fé de alguém se arrebentar. A esmagadora dor da pobreza, afirmaram os sábios, é uma das 3 causas que fazem um ser humano ir além do seu próprio bom senso e do bom senso do Criador. Analogamente, poucas pessoas poderiam suportar a tentação de uma riqueza súbita. Na Torá está escrito que Yeshurun engordou e deu coices. Uma profecia terrível de que, com a prosperidade e a opulência, o povo de Israel iria procurar apagar qualquer vestígio de sua fé e rejeitá-la. A nossa oração é para que o Todo-Poderoso nos dê tudo com moderação e nas proporções que Ele sabe serem melhores para nós. Outra interpretação para as palavras do Rabi Yanai pode ser esta. Não parece estar dentro da nossa esfera de interesses a preocupação, seja com a prosperidade dos malvados, seja com o sofrimento dos justos. A nossa Mishnah talvez lamente e critique o fato de que a comunidade judaica pareça ter perdido muita de sua clássica sensibilidade aos males e abusos que, em épocas passadas, causaram tanta preocupação. Houve um tempo em que os nossos profetas trovejavam e se enfureciam diante da injustiça, do mal e da depravação que viam à sua volta, cuidando pouco do seu próprio bem-estar e segurança. Na época do Rabi Yanai, aparentemente, as coisas não eram assim. Enquanto os virtuosos sofriam, os vilões cuidavam de si mesmos e a comunidade totalmente desvalida se desinteressava do problema. E hoje o que ocorre? Parecemos aceitar com equanimidade as campanhas contra o Estado de Israel e a assistência e o estímulo aos inimigos do nosso povo. Ninguém parece estar muito angustiado porque os nossos melhores estudiosos ou as instituições de ensino judaico estão em dificuldades econômicas. Essa insensibilidade é um espantoso sintoma de paralisia ou atrofia que afeta todo o corpo da comunidade judaica. Faríamos bem em tomar nota desta ideia que surge a partir das palavras da nossa Mishnah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!